Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, continuando com a nossa série Stop a Destruição do Mundo e as causas psicossociais da destruição do planeta e da humanidade, nós estamos aqui estudando condutas doentias e um pensamento invertido que os seres humanos têm. Dr. Kepp, você queria que eu continuasse lendo aquela tabela de frases que o senhor colocou sobre o ser humano? Quem que é a maior vítima? Veja aí. O terceiro e o quarto, né? Porque é muito próximo, né? São as pessoas que acham que são agredidas pelos outros e acha que é atacado pelo mundo. O mundo os ataca. Vítima, né? E não que elas é que agridem aos outros e atacam o mundo. Isso é muito frequente, muito mais frequente do que se imagina. No consultório, né, as pessoas que vêm, eles têm uma revolta, uma mágoa, uma coisa, um sentimento de vítima, de injustiçados, tremendo. E achando que são realmente atacados pelos parentes, amigos, pelo mundo, que todos têm inveja dele ou dela. E não que depois a gente vai analisando e vai vendo, é a própria pessoa que ataca a todos e ao mundo, que projeta nos outros e no mundo os males que ela se causa. Então, ela faz uma porção de besteiras, né, contra si mesma, contra a própria vida, coisas invertidas, asneiras, e afasta todos de si e depois se coloca como vítima. Ah, não, mas ele me rejeitou, ela tem inveja de mim, o mundo é um horror, a vida é um sofrimento, e não que a própria pessoa, com a sua conduta, está causando todos aqueles transtornos para si mesma e muitas vezes para os outros, que não para de atacar os outros, porque sempre está numa posição de luta e fuga. Então a pessoa vê o outro, ou ela briga, ou ela se afasta e foge e some. Ou briga, ou some. Então essa é a conduta, principalmente dos paranoicos, né? Talvez, Cláudia, o que os cristãos falam, né? Que todos têm o pecado original, que nascem com pecado. Parece uma coisa tão estranha, né? Como nascer com pecado original. O que acontece? É isso, né? É que a pessoa já não tem uma estrutura perfeita. É claro, né? Que, em geral, quando é criança, ainda conserva, né, aquela questão divina, né? Ele praticamente é criado por Deus. Então, ele conserva, né, aqueles indícios de uma atitude divina como anjos. Então, as crianças, geralmente, elas são muito assim delicadas e muito assim de acordo com o bem. Então, eu escrevi um livro, veja aqui, A Medicina da Alma. Esse livro, A Medicina da Alma, eu queria dizer o quê, né? A doutora entendeu o que eu quis falar? Então, o que significa? O que é o médico, né? Que entra na faculdade, o que ele faz, o que ele estuda, a que ele depois se dedica? Ao corpo, né, Dr. Kepp? Nós ficamos muito focados na parte orgânica. Sempre pensamos que o problema está no corpo.
Então, aí entra medicamento, cirurgia, muitos exames, e não aprendemos que a origem da doença está na alma, na psique, nas emoções, na energética, na própria espiritualidade. Então, neste livro aqui, o Senhor faz esse resgate da verdadeira origem das doenças. Então, eu recomendo muito que vocês leiam, porque assim nós podemos tratar de uma forma correta os pacientes. Então, a questão mais importante não é a questão do corpo, mas a questão, vamos dizer, da alma, né? Porque o ser humano é o resultado da energética divina, né? Essa energética depois foi deturpada por Isaac Newton. O que Isaac Newton fez de tão errado, né, César? O que ele pôs no centro de tudo, né? No início de tudo, né? Então, ele colocou no início, Dr. Keppe, a questão da inércia. Como se a matéria viesse do nada, viesse da estagnação. Como se o estado de estagnação fosse a essência da matéria e da realidade. Então isso ele brecou completamente a ciência por causa desse conceito de inércia. Na verdade, o que é o núcleo da matéria não é a inércia, a estagnação, mas é justamente o oposto, que é um termo que o senhor coloca, né, Dr. Keppe, que se diz nércia. Então, o estado da matéria fundamental é a inércia, é um estado de vibração, de energia, um estado de ação. Então, tudo é ação, não é inércia. E toda a física foi desenvolvida em cima desse conceito errado de inércia. A partir daí veio o conceito de força de reação. Você tem uma ação e uma reação, como se a realidade pudesse ser composta de bem e de mal. E isso permeia o nosso pensamento filosófico, teológico e científico até hoje. Então, a questão do Newton, ele fez uma materialidade. Esse termo quer dizer, ele colocou a matéria acima da questão de todo o elemento assim, espiritual, o elemento assim interno da energética, né? Então, tudo vem do quê, né? Vem da energia. Então, o Newton colocou a questão da física como principal, e a física coloca a matéria, o átomo. Então, aí é o grande erro, porque o que acontece é só pegar o telescópio aí, microscópio, e ver aí as matérias para ver se tem de fato alguma coisa aí de átomo. Não tem. Átomo não existe. Então, como o César falou, o que existe assim, no início é a hércia, que é a energia. Essa energia é fundamental, que depois transforma tudo em assim, matéria. Então, tudo que foi criado, né? A terra, os animais, os seres humanos e até mesmo os anjos vieram dessa hércia. Essa hércia significa o primeiro elemento assim espiritual, psicológico. Então, sem conhecer a parte, vamos dizer, da alma, a parte dos erros assim que a pessoa comete, né? E que geralmente os religiosos chamam assim de pecado, como por exemplo a arrogância, né? Qual é o ser mais arrogante que existe na criação? É o demônio, né? É o Lúcifer. O Lúcifer acha que ele sabe tudo.
e uma pessoa não faz análise ou ataca a ciência, principalmente a religiosidade, a espiritualidade, ele ataca porque ele não tem assim, vamos dizer, a espiritualidade, ele não aceita. Então, tudo aquilo que não é matéria, ele, como Newton fez, ele acha que é o mundo, né? Que o mundo foi criado, ou ele não usa a palavra criação, e os cientistas também não usam, mas nós temos que usar porque o primeiro elemento é Deus, né? Que praticamente organizou e criou tudo a partir dessa energia escalar. Então, a energia escalar faz o magnetismo. E o magnetismo, então, é que gere, é que faz todas as coisas se moverem e que criarem forma de acordo com a locação que está de acordo com a estrutura que tem. Então, a eletricidade, por exemplo, é um pedacinho do magnetismo, tirado do magnetismo e no processo de combustão, né? O elétrico é combustível, então projeta mais e prejudica mais o ser humano, porque não é um elemento ressonante. O ressonante é praticamente que vem do magnetismo, e o magnetismo da energia escalar, de maneira que é muito importante haver a medicina psicossomática agora para estudar não só a questão física, como a questão psíquica. A Heloísa pode falar da questão, por exemplo, do bruxismo, né? Então, parece que a maior parte dos clientes que têm problemas dentários tem o bruxismo. O que é o bruxismo? É pessoa com raiva, né? Pessoa invejosa, pessoa que não aceita as coisas, que ataca os outros. Então, range os dentes, né? Bruxismo é assim, ranger os dentes. E tem até a arcada, né? A arcada dentária, até a parte óssea vai se desgastando e tornando a pessoa, assim, vamos dizer, sem os dentes. É de acordo, Heloísa? Sim, então, em São Paulo, mais de 80% das pessoas têm o bruxismo, que o bruxismo é ranger ou apertar os dentes, né, com muita força, como o Dr. Kepp explicou, essa questão de muita raiva, muita censura à consciência, intolerância, né, de ver os próprios problemas, de lidar com os problemas, essa idealização exagerada. Então, acontecem vários fatores, desgastam os dentes, entortam os dentes, pode dar problemas de articulação, né, abrir e fechar a boca, causa dores de cabeça, e as pessoas não percebem que a maioria do bruxismo é noturno, alguns também têm durante o dia. E essa força é sobrenatural. Isso tem esse comprometimento espiritual, né, com os demônios, porque é acima 6 a 8 vezes da nossa força natural de mastigação. Por isso que os dentes não suportam e a parte óssea não suporta. Então, todo mundo precisa ter essa consciência de tanto... Por que a gente tem tanta raiva, né? Diante... Então, aí não é essa questão que eu li aqui no cartazinho hoje, que as pessoas acham que são agredidas pelos outros e que elas são vítimas do mundo, e não que elas que estão cheias de raiva e atacam os outros, né? É isso que acontece, né? Muita projeção, né? Olha aqui, eu escrevi um livro, Trabalho e Capital. Eu escrevi um livro para mostrar o seguinte: o livro
famoso, né? Ele se chama Capital, né? Foi escrito por uma pessoa famosa que fez praticamente os dados do comunismo. Qual a ideia dele? Qual o nome dele? Marx. Karl Marx. Karl Marx. Então, Karl Marx não quis nada com o trabalho, né? Então, a maior parte dos seres humanos que não querem trabalhar para ter os bens que têm, então são pessoas doentes, né? Claro, né? Como é que pode ter dinheiro sem ter o trabalho? O trabalho não é só para ganhar dinheiro, é principalmente para dar satisfação, para dar bem-estar. Se a pessoa não sente assim alegria, bem-estar, a questão pode assim ser tratada, né, pelos advogados desse modo. Então, gostaria de ver a opinião do Dr. Rodrigo, que é advogado e lida com essa questão. Nessa questão do bem-estar e do trabalho, o direito ele não trata da forma correta, porque nós podemos observar pelas leis que o legislador ele vê no trabalho um desgaste, ele vê no trabalho um problema, ele vê no trabalho algo que vai gerar conflitos, e que quanto mais rápido ele se aposentar, melhor. Então a aposentadoria é essa visão, que a pessoa ela trabalha para ter direito ao descanso, e não que o trabalho é a fonte da realização, o trabalho é a fonte do equilíbrio e do bem-estar. Então o problema não está com o trabalho, o problema está dentro do ser humano, como ele se relaciona com o trabalho. Então isso o direito não trata, o direito não quer atingir as causas psíquicas, o problema da inversão, da inveja, da preguiça. É isso que nós estamos vendo aqui hoje. Preguiça é um pecado capital, né? E ele é tão pouco tratado ultimamente, né? Nossa Senhora! Então dão um monte de teses sociológicas para justificar a preguiça, o ócio, né? O gosto de ficar sem fazer nada. Olha, é uma coisa muito interessante. Quantas filosofias, né? Quantos sistemas todos ideológicos, ideologias são montadas só para justificar a preguiça do ser humano, né? Afinal de contas, né, Cláudio? O ser humano veio ao mundo para fazer o quê, né? Para trabalhar. Trabalhar, ué. Se não trabalha, não tem função. E daí, de repente, lá na queda do ser humano, o trabalho virou um sacrifício, um suor no rosto. Mas isso foi depois que o ser humano adotou essa teomania, né? A soberba, a inveja. E aí, então, ele passou a suar para trabalhar, mas o trabalho seria o nosso dia a dia, a nossa vida, ânimo, energização, felicidade. O Senhor está trabalhando, fazendo o bem, a pessoa que não faz o bem, que não faz nada, então o que acontece? Passa pela cabeça um monte de ideias erradas, né? Então, uma pessoa que não é dedicada a algo assim no mundo, a ação, então é uma pessoa doente. O Senhor falou em um programa que a pessoa preguiçosa, ela se priva do bem e ela quer privar o mundo também do bem. Então ela vai adoecendo e nós vemos isso no consultório. A pessoa que vai se paralisando, que não quer trabalhar, ela fica hipertensa, ela pode ter problemas de funcionamento dos rins, funcionamento do coração, funcionamento do cérebro. Ela própria vai se atrofiando, vai desintegrando a própria energética. Eu tenho um cliente, né,
nos Estados Unidos, que mora praticamente lá no norte, como é que chama aquela cidade? New York. Então, ela diz o seguinte, que a maior dificuldade que existe nos Estados Unidos é isso que eu vou mostrar agora. 5º e 6º lugar. Veja lá o 5º. A pessoa que pensa que todo mal tem origem no exterior. E não que o mal vem do próprio interior. E também, né, Dr. Kepp, que todo bem vem dos outros. E não que todo bem vem do próprio interior. Então, veja, nos Estados Unidos é essa a filosofia de vida. É que todo mal, né, vem de fora. Então, em geral, né, os países assim que se adiantaram mais, como os Estados Unidos e os outros na Europa, têm essa ideia que o perigo são os outros. Se a pessoa tomar cuidado com os outros, então está fora de perigo. E não que o perigo está aonde? Está dentro de cada um, viu? O grande perigo, o grande mal vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a questão assim americana mostra bem isso. Selma, quer falar? Eu estava pensando, Dr. Kepp, naquelas pessoas assim queixosas, né, norte-americanas ou não, que reclamam que não recebem afeto, que não são amadas, né? E elas nunca percebem que a questão é elas que não dão esse afeto. Quer dizer, é de dentro para fora, não é do outro, como o senhor estava explicando. Então, se a pessoa está pensando que ela não é amada como deveria, ela tem que começar a perceber que ela não ama como deveria. E isso significa, né, fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas em torno. E isso a pessoa não pensa. É interessante isso, né? Veja, né, que o importante é o que está dentro da pessoa. Não que está fora. Dr. Kepp, eu estava pensando que isso se aplica na teologia. Em geral, as pessoas colocam o mal fora, se consideram vítimas dos demônios, por exemplo, e não consideram que elas mesmas são más, que elas fazem pactos com demônios, inclusive. E com relação ao bem, coloca todo o bem em Deus e fica esperando por milagres. Não quer ver que ela tem o bem em si e que ela mesma precisa ter ações boas, se dedicar ao próximo, se dedicar ao mundo, né? Então fica sempre numa situação de colocar fora e não querer ver o que ela tem dentro. Essa questão, por exemplo, bíblica, né? Então, a Bíblia fala muito bem isso, né? Que o Criador falou, olha, o bem, todo bem, qualquer bem, vocês devem fazer. Agora, o mal, qualquer coisa que prejudique os outros, vocês estão proibidos de fazer. Então, seu ser humano, né? Ele capricha no bem. Se ele age no bem, até chamam de santos, né? Pessoas santas que fazem o bem para os outros, que deixam um nome incrível, né? Esses grandes gênios que ajudaram a humanidade em todos os campos, né? Nas invenções, em tudo, né? Que o ser humano, então, pôde progredir. Então, é essa questão, né? É muito importante, porque se a pessoa é ligada ao bem, que é ligada a Deus, é a pessoa correta. Se a pessoa
não é ligada a Deus, é como o Sidney falou, né? Se a pessoa rejeita Deus e se ligou ao demônio, né? O que vai fazer? O Lúcifer, uma coisa assim, ele quer ele ser Deus, imagina. Então ele não se vê, não vê como ele é. A pessoa que se coloca muito lá em cima não se vê. Então Lúcifer quer ser um Deus, mas como? Ele não quer ser o que ele é. E olha que muitos de nós vamos dar graças a Deus de algum bem que a gente fez na vida, no futuro, né, na eternidade. A gente vai olhar para trás e vai pensar, puxa vida, ainda bem que eu ainda fiz isso, aquilo, e que hoje agora está me salvando de uma situação muito ruim na eternidade, né? Então, até a próxima, Dr. Kepp. Até. Tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.